Oi, minha lindeza. A outra tá dormindo aqui. Dormindo não, só deitada só. Essa aqui presta atenção em tudo. Oi, mãe. Oi, gente. Agora eu vou gravar um vlog com a minha mãe. Um vlog de leitura. Oi. Essa aqui quase não aparece, né? Mas agora eu tô trazendo ela aqui, ó. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Os meus vídeos agora, os meus vlogs vão ser só mostrando as cachorrinhas agora. Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ter um vlog de leitura por aqui. A gente vai falar de Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare. Faz um tempo já que eu tô comentando que eu tô lendo esse livro, que eu queria terminar esse livro pra trazer aqui pra vocês. E Cassandra Clare é uma das minhas autoras favoritas de fantasia. Na verdade, é a minha autora de fantasia favorita. E eu normalmente não falo muito dela aqui no canal, porque quando eu criei o canal, eu já tava com os livros dela todos em andamento, já tinha aí, sei lá, quantos mil livros publicados, e eu achava que não tinha muito... eu não sabia qual gancho pegar pra trazer conteúdos dela pra cá. Mas resolvi, ainda assim, trazer o vlog deste livro aqui pra que eu possa finalmente terminar a leitura, porque toda vez que eu gravo vlog eu acabo... não me obrigando, mas eu acho que eu entro num ritmo de leitura mais gostoso pra poder fazer, né, pra poder trazer, enfim, contar pra vocês. Eu estou em 62% desse livro. Eu tô lendo, na verdade, pelo Kindle. É o primeiro livro da Cassandra que eu estou lendo pelo Kindle. E, segundo o meu Kindle, falta um pouco mais de 8 horas, quase 9 horas pra finalizar. Então, eu queria muito finalizar esse livro hoje, mas eu não vou conseguir, porque mais de 9 horas num dia lendo, eu ainda não consigo. Eu ainda não tenho esse ritmo de leitura. Mas eu vou finalizar, talvez, nos próximos 2 ou no máximo 3 dias. E aí a gente vai conversando, então, sobre esse livro. Bom, Cassandra Clare é uma autora de fantasia e ela escreve sobre caçadores de sombras. O que são caçadores de sombra? São seres que foram agraciados com sangue angelical. Eles são responsáveis por proteger o mundo mundano, né? Então, teoricamente, o mundo que nós vivemos, de seres malignos, incluindo demônios. E existem muitos demônios para que eles possam aí proteger todo mundo. Eu já falei, em um vídeo bem mais antigo aqui do canal, a melhor ordem para que os livros dessa série, dessa saga enorme de Caçadores de Sombra, sejam lidos. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí, se vocês quiserem, futuramente eu posso trazer algum outro conteúdo falando mais sobre os livros dela ou sobre as sagas que ela tem. Mas eu já dei uma passada nesse vídeo, então eu fui falando de todos os livros que ela tem, de todas as sagas. Mas a gente pode vir aqui depois e conversar melhor sobre cada uma dessas séries dela. A última série que a Cassandra lançou é uma trilogia, e é a trilogia das Últimas Horas. E ela é composta, então, pelos livros... Peraí que eu vou pegar pra vocês. Corrente de Ouro. Eu acho essa capa muito bonita. Corrente de Ferro. O último, que é o Corrente de Espinhos. Esse livro foi lançado já há bem mais de um ano e meio, talvez bem mais. E eu enrolei muito pra fazer a leitura. Os livros da Cassandra são muito longos. E às vezes eu confesso que eu não tô muito no ritmo, porque é uma leitura um pouco mais detalhada, um pouco mais densa, então acaba que nem sempre eu me sinto no clima. Eu tinha começado a ler o livro em maio, mas aí muitas coisas foram acontecendo, a nossa mudança pra cá também, eu acabei pegando leituras mais rápidas de serem feitas, e eu já tinha lido alguns livros que foram mais tensos também ao longo desse ano, né, que foram as biografias que eu trouxe aqui pra vocês já no canal, e aí eu acabei dando uma pausa nessa série aqui, mas agora eu voltei, já tem um mês e pouquinho. Eu fui lendo aos poucos, mas agora eu quero dar um gás pra poder terminar de vez. E aí, como eu falei, eu estou em 62%. E eu quero muito terminar nos próximos dias a leitura desse livro. Basicamente, essa série de livros, né, essa trilogia, vai trazer pra gente os personagens que são filhos de outros personagens que nós já conhecemos das obras da Cassandra Clare, que são os filhos dos personagens, então, da trilogia dela, As Peças Infernais. Toda vez que eu vou falar As Peças Infernais, eu confundo com Os Artifícios das Trevas. Eu sei que são, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas toda vez que eu vou falar, eu dou uma bugada, assim.
Tem várias coisas acontecendo aqui nesses livros, mas basicamente a gente vai acompanhar a Cordelia Carstairs, que é uma das minhas personagens favoritas da Cassandra, e ela acabou se casando com o James Herondale. James é o filho do Will Herondale, que é um dos personagens mais amados aí de todos os livros da Cassandra, e eles tiveram um casamento arranjado. Só que a Cordelia, ela sempre foi muito apaixonada pelo James, e o James não era apaixonado assim por ela, né? Pelo menos é o que a gente imagina. Aí tem todo o desenrolar, começa a ter uma grande ameaça que eles precisam lutar. E aí muitos segredos vão sendo desenvolvidos ao longo desses livros. A gente tem um personagem que é um demônio, né? Ele é um príncipe do inferno, então ele é um demônio, um dos mais poderosos que existe. E ele tenta de todas as formas controlar o James. Eles têm ali um tipo de ligação. Consegue controlar o James, não só o James, mas também a sua irmã, que é a Lucy. Então, através disso, vão acontecendo algumas coisas aí que são muito decisivas para vários pontos da história. Mas esse personagem, que é o Belial, que é o príncipe do inferno, ele não controla só o James e ele não controla só a Lucy. Ele controla alguns outros personagens também. E uma dessas personagens é a Tatiana Blackthorne, que é uma personagem que já deu muito trabalho aí na outra trilogia da Cassandra Clare, que foi As Peças Infernais. E ela volta aqui como uma grande vilã também nessa trilogia. Através dela, o Belial tem alguns planos e ele vai usando a Tatiana. E a Tatiana vai usando outras pessoas também. Então assim, gente, é uma grande bagunça, assim. São sempre muitos personagens, então a gente vai acompanhando sempre todos eles. Já vou aproveitar para falar que uma das coisas que dificulta um pouquinho a minha leitura dos livros da Cassandra Clare é justamente essa gama de personagens que ela tem. Não é uma crítica, mas é algo que eu tenho um pouquinho de dificuldade porque são muitos personagens. Então os capítulos são muito longos, tem vários pontos de vista de vários personagens acontecendo ali ao mesmo tempo. E aí às vezes eu já esqueci o que aconteceu com outro personagem, ou você fica esperando muito tempo pra ver o que vai acontecer depois. Então eu gosto de poder explorar todos esses personagens, mas eu gostaria que o foco fosse alguns outros personagens mais específicos. Qual é o ponto em que eu estou aqui na história? Como eu já passei um pouco da metade, e normalmente as coisas começam a acontecer de verdade nesse ponto da história, basicamente funciona assim em todos os livros da Cassandra. A gente tá num momento aqui agora em que coisas boas aconteceram. A gente tava numa dinâmica da Cordelia com o James e o Matthew. O Matthew é o para-batai do James. As coisas foram se desenrolando. E só que mais segredos estão vindo à tona. A gente tá num momento também crucial em que o Will e a Tessa, que é a esposa dele, eles foram acusados de estarem colaborando com o Belial, porque o Belial é pai da Tessa. Tessa é uma feiticeira, ela é meia feiticeira, meia caçadora de sombra, e todos os feiticeiros têm como pais demônios. Então, isso aí já é algo que já foi explorado nos livros anteriores, tá? Não é um grande spoiler. Só que a Tessa não tem nenhuma relação com ele, mas eles estão sendo acusados de ter essa relação. Por que eu falei que o Belial estava controlando o James e a Lucy? Porque ele é avô dos dois, então eles têm alguns poderes, vamos colocar dessa forma. O Belial tá tentando fazer um outro tipo de manipulação com a Lucy, que eu ainda não consegui entender muito bem, mas eu acho que nos próximos capítulos a gente já vai conseguir descobrir. Então agora eles foram pra Idris. Idris é como se fosse um país fictício, né, que é o lar dos caçadores de sombra, e eles estão passando por um julgamento lá pra poder provar que eles realmente não têm nada a ver com os planos do Belial. Eu juro que eu tento fazer umas introduções menores, mas aí eu me empolgo muito falando. Mas é isso, eu tô nesse momento do livro agora, tô muito ansiosa pro que vai acontecer, porque, como eu falei um pouquinho antes, é nesse momento que as coisas nos livros da Cassandra começam a caminhar, e como é o último livro de uma trilogia, eu vi que parece que o final é um pouquinho impactante, eu tô meio preocupada, porque essa mulher me desgraça, ela acaba comigo sempre, e eu tô muito curiosa, então, pra continuar fazendo a leitura, e aí vocês vão me acompanhar. Eu mereço, né? Eu cheguei num ponto aqui agora da história que relembraram uma coisa que aconteceu,
porque realmente eu tinha me esquecido. Um dos motivos do Belial querer usar o James é porque ele quer usar o corpo do James, né? Ele quer possuir o James. E eu tinha me esquecido disso. Isso é um ponto muito interessante aqui na história. Acabei de chegar no capítulo 25, na verdade terminar o 24, e é o que eu falei, chegou aqui agora no momento em que as coisas estão acontecendo de fato. Então o capítulo 24 acabou de uma forma que eu fiquei tipo, eita, é por isso que eu amo os livros da Cassandra, mas assim, tô preocupada com o que vai acontecer a seguir. Tava comendo um kiwizinho enquanto eu terminava esse capítulo. Comecei esse capítulo tem alguns dias, mas eu não li muito recentemente, então eu queria terminar ele logo, porque eu já comecei a perceber que aconteceriam coisas importantes aqui. Eu tô ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tô meio com medo do que vai acontecer, porque, né, a gente tá falando de Cassandra Clare. E como sempre, a Laika, essa cachorra lá não desgruda de mim, sério. Meu grudinho. Daqui a pouco eu vou almoçar e aí quando eu for ler mais eu volto. Tchau, gente! A outra aqui também, ó. Ó, a outra aqui também, ó. Ó. As estrelas do meu vlog são elas. Gente, que raiva dessa mulher. Meu Deus do céu, que raiva de Cassandra Clare. Por que você faz isso? É dia novo por aqui, hoje é terça-feira. Eu não li muito no domingo. Eu não li muito ontem, segunda-feira. Na verdade, eu li até um pouco mais do que domingo. Mas ontem eu tive um compromisso. Aí eu li um pouquinho ontem, enquanto eu estava no centro, matando o tempo. E li ontem à noite também. Eu cheguei num ponto da história, eu avisei que a partir de 60%, 62%, a Cassandra Clare, ela começa a desgraçar a vida da gente. E foi justamente o que aconteceu aqui nesse livro. Teve uma morte aqui, tiveram duas mortes, na verdade, mas uma delas finalmente, né? Mas teve outra que eu... não sei, sabe? Eu não tô entendendo o que aconteceu, por que aconteceu. Eu não achei que essa morte fosse acontecer. Por quê? Eu simplesmente nunca vi nada sobre isso. Eu não me lembro de já ter visto algo, enfim, sobre esse personagem. E aí quando aconteceu, eu fiquei, não, brincadeira, não vai acontecer. E aí parece que aconteceu mesmo. E eu tô tipo, o quê? Fui procurar em algumas coisas. A Cassandra tem uma árvore genealógica no final de Princesa Mecânica, que é o livro que mais desgraçou minha vida dela. E eu tava procurando e, tipo, eu vi e falei, ah, não, beleza. Mas aí aconteceu o que aconteceu e eu tô tipo, hã? E agora eu não sei mais. Eu acho que ela não vai reviver esse personagem. A Cassandra, ela não tem essa tendência, a não ser que tenha um grande propósito pra isso acontecer. Só que eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Ai. E agora eu tô aqui, criando coragem pra voltar a ler pra ver o que vai acontecer. E eu quero continuar, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero. Porque eu tô com medo do que me aguarda. Mas tudo bem, né? Vamos lá, e aí daqui a pouco eu volto com outra atualização. Mais um dia por aqui, hoje é quinta-feira pós-feriado. E eu não gravei nada ontem pra vocês, porque eu li muito pouco ontem. Agora eu vou ler, e eu peguei o físico, porque o meu Kindle está com a bateria muito baixa. Então eu vou colocá-lo pra carregar. Assim como o meu celular, que também tá com a bateria baixa. Eu não lembro se eu comentei, mas eu tô gravando esse vlog inteiro com o celular. Eu tô testando o celular pra gravar o vlog. Porque eu troquei de celular. E eu tô testando fazer inteiro com o celular o vlog. Então, eu não vou filmar agora. Eu vou colocar o celular pra carregar. E assim que tiver com a bateria completa, eu volto. E aí eu vou mostrando pra vocês e faço atualizações. Falei que ia fazer atualizações depois, mas eu vou comentar uma coisa aqui agora que eu lembrei desse livro. Eles chegaram num ponto aqui da história onde eles estão em outro reino, que é o reino de Idon. Esse reino já apareceu aí em outros livros da autora. Só que tá me lembrando muito coisas que já aconteceram na saga dos Caçadores de Sombra. Então eu fico pensando que
Realmente, algumas coisas estão se repetindo e será que teria essa necessidade? Aqui, ó, esse trecho aqui, ó, esse trecho, apenas isso. Terminei. Terminei, peguei agora a parte da manhã pra ler, hoje é sábado. E, bom, eu esperava mais, bem mais. Eu preciso absorver melhor ainda tudo que eu li pra falar pra vocês quais foram as minhas considerações a respeito do livro como um todo. Então eu volto depois, mas eu gostei do livro, só que eu esperava bem mais. Pois bem, alguns dias se passaram, eu absorvi o que eu precisava absorver e hoje a gente tá aqui pra conversar melhor sobre Corrente de Espinhos. Primeiro de tudo, tá? Não teremos spoilers aqui nesse vídeo, eu achei melhor não fazer com spoiler. Embora faça bastante tempo que esse livro já tenha saído, tem muita gente que eu sei que começa a ler os livros da Cassandra Clare e quer ler na ordem cronológica, então teria spoiler aí de outros projetos, né? Livros futuros. Então, a gente não vai falar com spoilers. E porque também, pro ano que vem, eu quero trazer alguns conteúdos sobre Cassandra Clare aqui pro canal. E aí a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor nesses livros, nessas sagas, né? Nessas trilogias, nessas séries que ela tem, livros extras e tudo mais. Então, eu preferi fazer esse vídeo sem spoilers. Estou com as minhas anotaçõezinhas aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho melhor, então, sobre as questões desse livro. Como uma boa fã de Cassandra Clare, eu amo o que essa mulher escreve. Eu sou apaixonada por ela, pela escrita dela. A escrita dela é uma das que me inspiram e eu adoro, de verdade. Eu gosto muito do universo que ela criou, né? Então, com os Caçadores de Sombras. Eu sou completamente apaixonada por isso. Pela escrita, pelos personagens. Só que eu esperava bem mais desse livro. Não quer dizer que eu não gostei, tá? Eu já vou deixar bem claro aqui. Eu gostei, pra mim foi 3 estrelas, é um bom livro, tem seus pontos bons, né? Tem ótimos pontos aqui que a gente vai conversar também. Mas, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já li de Cassandra Clare, eu esperava bem mais. Uma das coisas que mais me incomodou já no começo desse livro. A gente passa a primeira metade dele resolvendo questões do outro livro, né? Do livro anterior, que é o segundo da trilogia, que é o Corrente de Ferro. Então, tudo bem, aconteceram realmente muitas coisas, essas coisas elas precisariam de um tempo maior de desenvolvimento, porque foi bem no finalzinho, então a gente ia ver as consequências de tudo que aconteceu nesse terceiro livro, mas eu acho que a gente passa tempo demais resolvendo, lendo, né, sobre as resoluções e as coisas que a Cassandra precisou resolver do livro 2 para o livro 3. Então, eu acho que a gente tem uma grande enrolação aí nesse sentido. Eu concordo que a gente precisava de respostas, eu concordo, mas eu acho que isso aconteceu por tempo demais na trama. E aí que a gente começa a ver as coisas, né? As coisas começam a se desenvolver depois da metade do livro. E tudo bem, é uma característica da Cassandra. Ela tem muitos personagens, então isso significa que a gente vai levar um tempo maior realmente pra ter todos os seus desdobramentos de coisas e tal. Eu tô com a minha caneta aqui porque eu tô riscando os tópicos. A gente tem realmente um tempo maior de desdobramento, né? A gente realmente precisa desse tempo. Mas assim, eu lembro que eu vim aqui também e eu falei pra vocês, 60% do livro, agora que as coisas vão começar a se desenvolver, porque é mais ou menos nesse momento das histórias da Cassandra que as coisas acontecem. E realmente acontece, mas assim, os livros anteriores são sempre pra resolver questões que são apresentadas, na maioria das vezes, naquele mesmo livro, e não de livros anteriores, né? Então, como por ser uma continuação direta, mais uma vez, é normal que isso aconteça, mas, assim, esse livro, pra mim, foi demais. E é aí que a gente começa a ver, então, os planos do Belial, né, que é ali o grande vilão da trama, a gente começa a ver esses planos sendo melhor trabalhados, melhor desenvolvidos e tudo mais, ali a partir dos 60%. Então, assim, já passou demais da metade do livro. E aí a gente chega no momento em que as coisas deveriam ter tido um destaque maior e ficou a desejar.
mas eu já vou já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que me incomodou um pouco, mas assim, foi bom também que não se alongou, pelo menos nisso ela não se estendeu. Foi o triângulo amoroso. A gente tem um triângulo amoroso aqui. Eu acho que esse triângulo ele foi importante para o desenvolvimento dos personagens, mas ao mesmo tempo eu continuo não gostando, porque eu não gosto de triângulos amorosos. Eu acho que o único, assim, pra mim, que eu aceito foi o de As Peças Infernais. Foi muito sofrido o tempo todo, que saco. Mas eu acho que foi o único que realmente funcionou pra Cassandra Clare, sabe? Então eu gosto muito daquele triângulo e daqueles personagens, porque eu até acho que funcionou lá. Mas aqui eu acho que, assim, deu pra desenvolver um pouquinho mais os personagens? Deu. Mas, se tivesse sido colocado de uma outra forma, ela também conseguiria fazer esse desenvolvimento sem ter um triângulo amoroso. Então, desenvolveu, mas também serviu pra gerar um negócio, assim, que se os personagens conversassem em 2 minutos, tava tudo resolvido. Então, assim, não tinha necessidade. Mas, tá bom, vai até aí que eu entendi o porquê, mesmo achando que não funcionou legal. Outra coisa que eu fiquei muito brava, na verdade, foi porque a gente teve uma morte de um personagem e eu não imaginei que isso fosse acontecer por inúmeros motivos. Um deles é porque eu não vi sentido. Eu, sinceramente, não vi sentido. A Cassandra acontece de matar assim, os personagens dela, ela não tem medo de matar personagem. Mas assim, eu não consegui entender qual foi o propósito da morte desse personagem. Segundo que eu achei que esse personagem não fosse morrer por conta da árvore genealógica que a gente tem em Princesa Mecânica. Só que, ao longo da leitura, né, eu fui fazendo algumas pesquisas e tal, e aí eu vi que a Cassandra tinha meio que excluído essa árvore genealógica, né? Tipo, ela ainda existe, tem algumas coisas que estão corretas, mas ela já disse que não tá 100%. E aí ela mesma faz um comentário durante a história, que eu até filmei um trechinho pra vocês, falando que essa árvore vai confundir os estudiosos e tal, não sei o que, e eu fiquei possessa. Porque eu fiquei muito brava. Mas tudo bem, não sei o porquê que ela resolveu fazer essas mudanças, mas ela encontrou até que uma saída inteligente pra mostrar pra gente que a árvore não tava 100% correta mais. E pra mim, mais um dos grandes problemas desse livro, o final. Eu achei o final ruim. Eu tô acostumada com finais grandiosos, com coisas grandiosas acontecendo nos finais das sagas, das trilogias, enfim, da Cassandra Clare. Mas aqui, gente, quando chegou ali o momento final e que eu falei, não, agora vai, né, acontecer e tal, e eu fiquei, tipo, tudo se resolveu tão rápido. Eu fiquei... Sério? Quer dizer, a gente levou mais da metade do livro pra resolver conflitos do livro anterior, e aí quando chega nesse livro que a gente vai começar a ver as consequências e as resoluções das coisas que foram apresentadas pra gente neste livro, assim, acabou. Tipo, foi muito rápido, foi muito fácil. Eu fiquei, tipo... Sabe? Então, deixou muito a desejar nesse final. E uma outra coisa também que eu não tinha anotado aqui, mas eu lembrei agora de comentar, é que assim, a Cassandra, ela tem muitos personagens, então ela sempre mostra os pontos de vista de vários desses personagens. Até aí, legal, eu adoro acompanhar. Só que as situações, os momentos importantes, principalmente, eles ficaram muito quebrados. Porque aí a gente tinha personagens... Ela sempre divide esses personagens em grupos, né? E aí cada um vai fazendo alguma coisinha até chegar lá no vilão principal. Fulaninho e não sei quem tava lá junto, aí chegou lá, viu tal coisa, corta. Aí a fulana chegou e encarou, não sei o que lá, corta. O tempo todo assim. Então isso foi muito incômodo no final, principalmente. Eu trouxe primeiro as coisas que eu não gostei, pra agora a gente poder falar das coisas que eu gostei. Teve um momento que eu até trouxe aqui pra vocês, falando de que eles estavam em um lugar que era Idon, que é um reino que já apareceu, e que eles estavam lá de novo, e parecia que tava tudo muito repetitivo e tal. Eu gostei dessa parte porque eles me surpreenderam. As coisas não aconteceram de fato lá, foi mais pra mostrar esse lugar. Achei interessante porque eles mostram esse mesmo lugar em vários momentos diferentes da era, né, dos Caçadores de Sombra. Então a gente já viu esse lugar de várias maneiras diferentes. Outra coisa que é um ponto extremamente positivo na Cassandra Clare, e eu acho que é muito disso que faz as pessoas gostarem tanto dos livros dela e ficarem, né, nos livros dela,
é a construção de personagens dela. A Cassandra constrói personagem como ninguém, gente, de verdade, assim. Eu adoro os personagens dela, eu adoro não só a construção dos personagens, mas as construções dos relacionamentos dos personagens. E eu não tô falando da questão de casais apenas, tô falando de amizades, principalmente, né? Então, a gente tem os Parabatai, que são amigos que se escolhem, né? É um laço que é formado entre dois personagens, duas pessoas ali do universo, e é um laço fortíssimo, e ela descreve isso como ninguém. Pra mim, a melhor relação Parabatai que existe é do Will e do Jem em As Peças Infernais. Gente, eu sou muito cadelinha dessa trilogia. E, enfim, eu sinto que desde o primeiro livro, lá atrás, desde Cidade dos Ossos, ela amadureceu muito essa construção de personagens dela. Eu não vou mentir também, né? Eu falei que eu não gostei do tanto que as coisas foram se alongando nesse livro, mas eu não posso deixar de citar que, apesar disso, a gente conseguiu se aprofundar nesses personagens e conhecer mais e ver mais da construção desses mesmos personagens no livro. Então, teve um motivo. Eu continuo achando que foi enrolado demais, mas teve um motivo. Ela estava construindo esses personagens. E falando dos personagens, eu não posso deixar de citar os personagens dessa trama. Eles são sensacionais. A Cordelia é uma das minhas personagens favoritas da Cassandra Clare, no modo geral. Eu gosto dela. Eu gosto muito que as protagonistas, na verdade não só as protagonistas, né, mas a grande maioria das personagens femininas da Cassandra, elas trazem muito, elas acrescentam muito a história. Então elas não são somente as donzelas que precisam ser salvas. Elas são guerreiras, elas são fortes, elas são cheias de coisas interessantes, né? Então a gente consegue ver, como eu falei, do desenvolvimento dessas personagens. A gente consegue ver muito do desenvolvimento da Cordelia. E a Cordelia é uma baita de uma personagem que eu fiquei completamente apaixonada por ela. Aí a gente vê o crescimento de todos os personagens, né, gente? Mas assim, o que mais me impressionou, é o meu favorito, sem dúvidas, desde o primeiro livro, apesar de no primeiro livro não ser assim um personagem tão legal, foi o Alastair, que é o irmão da Cordelia. A Cassandra fez um trabalho incrível com ele, porque ele sai de um personagem totalmente egocêntrico, metido, sabe, que não tá nem aí com nada, pra um personagem extremamente importante, um personagem preocupado, um personagem que cresce demais na trama, sabe? Eu amei o personagem dele, assim, sinceramente foi o meu favorito. E mais um ponto também importante que eu não tinha anotado aqui, mas não posso deixar de falar, que é a diversidade, né? A representatividade que a Cassandra traz para os livros dela. Então, desde lá atrás, de Cidade dos Ossos, mais uma vez, ela traz muito disso. Então, a gente tem personagens ali que são LGBTQIAPN+. O Alastair, por exemplo, ele é um personagem que só se envolve com homens. O Alastair é só um deles. A Anna é outra personagem. Então, ela traz muita representatividade, personagens de todos os cantos do mundo, personagens de todas as formas possíveis. Eu gosto muito disso nela e nos livros dela. Mas, mais uma vez, eu gostei sim do livro. Eu acho que ele tem pontos extremamente... Opa! Isso aqui é um marcador de espada, que é de um outro livro dela. Eu gosto muito dos personagens. Foi o que eu falei aqui, né? Eu gosto da construção, eu gosto dos personagens, eu gosto de tudo isso que ela apresenta. Mas eu esperava mais, eu realmente esperava mais, principalmente do final. Mas e aí, você conhece esse livro da Cassandra? Já leu esse? Já leu algum livro dela? É um fã do universo dos Caçadores de Sombra? Não é? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vlogs de leitura, quer ver mais vlogs por aqui, deixa aqui pra mim nos comentários também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!